Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sobre a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Hoje a gente vai analisar a distribuição de riscos, né, em contratos de concessão e PPPs. O foco é na relocação involuntária de populações. Vamos tratar um pouco das regras atuais sobre desapropriações, desocupações, legislação federal, estadual, municipal e também os princípios do Equador. A base é um artigo do Maurício Portugal Ribeiro. Para dar um contexto rápido, assim, historicamente, em obras públicas, era a administração pública que cuidava direto das desapropriações, né? Seguia lá o Decreto-Lei 33654-1. Mas aí, com as concessões, as PPPs, lá pelos anos 90, ficou comum transferir não só a execução, mas o risco junto para a iniciativa privada. Exato. E essa transferência, olha, logo de cara se mostrou bem complexa. Primeiro tem a questão da sensibilidade política, social mesmo, né? Da realocação? E isso levou municípios, estados, tipo Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a criar regras locais mais protetivas, especialmente pensando nas populações mais vulneráveis, sabe? E essas normas, elas vão além daquele decreto-lei antigo que olhava mais para a propriedade formal. Então, já aumenta a complexidade jurídica, social. E aí soma-se a isso o impacto financeiro direto. Desapropriação é considerado item não financiável pelos grandes bancos de fomento. Na prática, o que acontece? O concessionário tem que usar capital próprio para cobrir esses custos. E esse dinheiro é bem mais caro que um financiamento, né? O que acaba elevando o custo total do projeto, principalmente se essa parcela do investimento for relevante. Certo. Entendi. Mas se é tão complicado assim, politicamente, socialmente, e ainda por cima financeiramente mais caro, qual é a grande vantagem, assim, que se enxerga em passar essa responsabilidade para o concessionário? Olha, a principal justificativa que a gente ouve é a percepção de maior eficiência do setor privado. A ideia de que ele consegue cumprir melhor os prazos para liberar as áreas onde a obra vai acontecer, sabe? E essa agilidade é vista como, bom, fundamental para atender aos cronogramas. Muitas vezes, cronogramas políticos, né? De entrega dos projetos. A lógica é essa: o privado consegue destravar o processo mais rápido. Só que existe um fator crítico aí que, muitas vezes, é subestimado nos estudos iniciais de viabilidade. São os princípios do Equador. São padrões socioambientais bem rigorosos, sabe? Inspirados nas normas do IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial. E eles são adotados pelos grandes bancos comerciais, inclusive aqueles bancos que atuam como intermediários, repassando fundos do BNDES. Mesmo que o BNDES diretamente não os exija com essa força toda, na prática, para conseguir o financiamento no mercado, o concessionário acaba tendo que seguir esses princípios. Uhum. Interessante esse ponto, dos princípios terem essa influência toda via bancos, né? E como é que isso muda o jogo na prática? No reassentamento das pessoas mesmo. Ah, muda. E muda substancialmente. Os princípios eles ampliam muito o conceito de pessoas afetadas. Não são só os proprietários formais do imóvel. Entram aí inquilinos, ocupantes informais e até mesmo funcionários que perdem o emprego porque o negócio local teve que se mudar dali, entende? E as compensações exigidas são bem mais abrangentes que a nossa legislação básica. Incluem indenização a valor de mercado, mais custos de transação, tem que oferecer alternativa de reassentamento em área regularizada, dar apoio logístico, oferecer programas de requalificação, enfim. E o ponto crucial é: isso tudo não só encarece bastante o processo, mas torna os custos e os prazos muito mais difíceis de prever. E, claro, de controlar para o concessionário. O que nos conecta diretamente à teoria de alocação de riscos em contratos, né? A regra básica diz o quê? O risco deve ficar com a parte que melhor pode gerenciá-lo. No caso das desapropriações, os grandes riscos para o parceiro privado são, basicamente, dois: a variação no custo final das indenizações e benefícios e os atrasos na liberação efetiva das áreas. Espera um pouco aí. Se a ideia é alocar o risco para quem controla melhor, o concessionário realmente controla esses custos e prazos de desapropriação, que parecem depender de tanta coisa externa a ele? Exatamente essa é a questão central. É o ponto nevrálgico.
Uma análise mais fria mostra que o risco de variação de custos é, em grande parte, não controlável pelo concessionário. Pensa bem, depende de flutuações do mercado imobiliário, depende de mudanças inesperadas na legislação ou na pressão social e depende da própria aplicação dessas normas mais exigentes, como os princípios do Equador. Não está na mão dele. Já o risco de atraso, esse é só parcialmente controlável. Claro, o concessionário pode ser superdirigente na preparação dos documentos, fazer a parte dele. Mas ele depende de atos de terceiros que fogem totalmente ao seu controle. Por exemplo, a emissão do decreto de utilidade pública pelo governo. Sem isso, nada anda. E também as decisões da justiça para conseguir a chamada emissão na posse, que é aquela ordem judicial para poder entrar no imóvel antes mesmo de terminar todo o processo de desapropriação. Portanto, transferir riscos que a parte não controla, como essa variação de custos, geralmente resulta num projeto mais caro. É quase uma regra. O concessionário, sendo racional, vai embutir uma margem de segurança no preço dele para cobrir essa incerteza toda. E quem paga essa conta no final das contas? É o usuário do serviço ou o próprio governo através de subsídios ou tarifas maiores. Então, modelos contratuais que simplesmente jogam todo esse risco para o colo do privado, como a gente já viu em alguns rascunhos de projetos ferroviários ou de metrô, podem acabar sendo bem ineficientes do ponto de vista econômico. Entendi. Então parece que a gente fica numa encruzilhada, né? De um lado, busca-se a suposta agilidade do privado para cumprir prazos, mas, por outro lado, talvez se ignore um pouco que ele acaba cobrando mais caro para assumir riscos que, na verdade, ele não consegue gerenciar totalmente, como essas variações de custo que dependem do mercado, de leis, ou os atrasos que vêm do próprio governo, da justiça. Precisamente. É exatamente isso. Frequentemente, o que a gente vê na prática é a transferência para o concessionário de riscos bem relevantes que ele não controla ou controla muito pouco. Dá para listar aqui os principais que são transferidos, né? Primeiro, a variação do custo final das indenizações e dos benefícios sociais. Isso é influenciado por avaliação de mercado, por especificidades locais, pela aplicação de normas como os princípios do Equador. E segundo, os atrasos que decorrem da demora na emissão dos decretos de utilidade pública pelo governo ou mesmo das decisões judiciais necessárias para a emissão na posse. São etapas cruciais, mas que estão fora do alcance direto do concessionário. E isso tudo, bom, nos leva a uma reflexão final que eu acho importante. Considerando que partes significativas desses riscos de realocação fogem de fato ao controle do concessionário, será que não seria mais eficiente e até mais equilibrado repensar essa distribuição de riscos? Talvez alocar esses segmentos de risco que são claramente não controláveis pelo privado de volta para o poder concedente. Talvez isso pudesse, na verdade, otimizar os custos e a própria execução dos projetos de infraestrutura, trazendo um benefício mais claro para a sociedade como um todo, né?